Boa noite aos nossos queridos amigos do Reflexões. Aqui estamos para bater mais um papo neste dia 6 de agosto. Estamos devendo vários assuntos, porque vão acontecendo outras coisas. E à medida que essas outras coisas vão acontecendo, a gente é obrigado a comentar o fato do dia. Não tem jeito. É uma obrigação nossa comentar o fato do dia. Muito bem. Hoje estamos ainda sobre as vibrações gostosas de ontem. Vários amigos, conhecidos, mandaram para nós publicações falando da alegria de verem a história do K11 contada, a história do professor Leopoldo Machado contada. Muita gente mesmo conversando com a gente e falando sobre o que aconteceu ontem na Praça do K11. Realmente é maravilhoso a gente poder participar da manutenção da história, da preservação da memória, não é? De estarmos juntos nesse trabalho que faz a cabecinha das pessoas não se esquecerem do que está acontecendo. E principalmente do que já aconteceu. Porque é exatamente assim que a gente cuida do amanhã. Vou repetir. Importante que nós não nos esqueçamos hoje do que já aconteceu para que possamos entender o amanhã. Hoje é dia 6 de agosto, mais um bate-papo que a gente tem para vocês. Ontem fizemos exatamente isso, relembramos a questão da história do casal Leopoldo e Marília. Quem estiver aí pela internet e quiser tirar suas dúvidas, vá lá no Google e digite Marília Barbosa, digite Leopoldo Machado e vocês verão o que esse tal de Leopoldo Machado fez nesse Brasil. O que ele tocou de confusão nesse Brasil pela sua fé religiosa, pela sua fé na educação, tá? Não acreditem na gente, não. Entrem na internet e verifiquem o trabalho deixado. Eu estou guardando para conversar sobre ele no dia 22 de agosto, que é a data de desencarne de Leopoldo Machado aqui em Nova Iguaçu. 22 de agosto de 1957. Eu estou guardando aí para no dia 22 de agosto, eu nem sei se cai sábado, domingo, não sei, mas a gente vai comentar sobre o 22 de agosto, sobre um programa que é pouco, dedicado à memória do professor Leopoldo Machado, que eu tenho um orgulho muito grande de ser sobrinho, de ser filho da sua única irmã, e de guardar essa memória, porque a maioria das pessoas hoje não quer saber de história. Muitos usam a célebre frase: negócio de passado é assunto de museu. É por isso que o coitado se dá mal no presente. Porque passado fica no museu, o coitado que fala isso fica mal no presente. Grande Ronaldo, seu boa noite para todos nós. Paz, saúde a todos, nossa gratidão, o carinho. Eu gostaria de fazer apenas mais uma colocação sobre o que você está cansado de falar e mais uma vez ratificando aí a sua fala.
Geraldo e a todos, mais uma vez. Não é só o dever, é nossa obrigação fazer essas referências e guardarmos na memória. Então, Geraldo, tenha certeza, a mensagem que você nos enviou hoje, em gratidão a mim, ao Paulinho, por esse reconhecimento, mas, meu amigo, isso aí não é nada demais, não, isso é obrigação nossa. Todos nós fazemos parte de uma história dentro de um contexto, e quando esse contexto ele parte principalmente pelo trabalho bem aplicado, a história do Brasil, da ferrovia principalmente, e quando você nos traz, e todos que estão aí sabem disso, e também participam com as suas observações e colocações, repito, é o reconhecimento por nossa obrigação, porque também estamos inseridos na história. Então, a reflexão que se traz é justamente da história. E como você vê, nós estamos inseridos também na história. Isso é que é importante. E o que o Paulinho falou é isso mesmo. Ah, está no museu? Está no museu. A sua história está lá também no museu que você acha que não está, que você pensa que não está. Porque é a história da civilização, é a história de todos nós como seres humanos. Em algum momento, a árvore ginecológica está ali, a nossa árvore está totalmente ali, ó, crescendo de uma sementinha, interligadas umas com as outras. Então, Geraldo, é o nosso carinho e o nosso reconhecimento a você e a todos que estão aqui e que com certeza irão ainda engrandecer o Reflexão na live, nessa transmissão. Muita paz a todos e o nosso carinho. Bom, vejam só. Trabalhar com educação é interessante. Hoje eu recebi aqui, hoje é dia dos profissionais de educação. Dia do profissional de educação é todo dia. Dia do pai é todo dia, dia da mãe é todo dia, dia do avô é todo dia. Nós temos que curtir. Numa época que não tinha nada desse dia disso e dia daquilo, valorizava-se muito mais esses personagens do que hoje, que tem dia para tudo. Como tem dia para tudo, eu bato palma hoje, parabéns, e amanhã eu esqueço você. Quando a proposta é exatamente o contrário. O dia da reverência àqueles que nos empurram para a frente é todo dia. Ora, se eu vou ter dia de avô, ora, se eu vou ter dia de pai, se eu vou ter dia de mãe. Eu tenho 365 dias e 6 horas. Não é? E 366 dias nos anos bissextos. É todo dia. O afeto, o carinho, vocês não podem se esquecer disso. O afeto e o carinho, ele é construído diariamente. É igual aquela flor no seu jardim. Aquela planta tem que receber água todo dia. Não se esqueçam disso. Você que é novinho, não esquece da bênção do seu pai, se você ainda tem, da bênção da sua mãe, da sua tia, do seu avô. Não é? Eu era pequeno e recebia aí negócio de 8, 10, 15 bênçãos por dia. Sua bênção. E naquela época o pessoal ainda falava bença. Não tinha nem o aotil, era bença pai, bença mãe. Mas o respeito era o vai com Deus. Era uma prece curtinha que você dava para aquele que pedia a bênção. É uma prece curta. E hoje a garotada nem sabe o que é isso na sua grande maioria. E cabe a você, educador,
tá? Existem... Leopoldo tinha uma historinha bem interessante sobre isso. Leopoldo dizia o seguinte: existem escolas que ensinam e educam. Existem escolas que ensinam, mas não educam. Existem escolas que educam, mas não ensinam. E, infelizmente, tem escolas que nem ensinam e nem educam. Isso era uma proposta constante do professor Leopoldo Machado. Quer dizer, o professor, ele não é obrigatoriamente um educador. Ele é um professor, mas é um educador por consequência da sua profissão. Porque a educação é do lar. A educação não é da escola. A educação é do lar. A criança tem que chegar à escola com a educação pronta, com a educação trazida de casa. Os pais é que têm que passar para eles. Nesse período que nós estamos com aulas pela internet, eu tenho observado as crianças em casa. Os pais trabalham com as crianças desanimando. Esse negócio de aula pela internet não vai funcionar, o aluno vai perder o ano, o aluno não vai conseguir cumprir o aprendizado. Tudo lorota, tudo conversinha de quem não quer ter trabalho. Se você não quer ter trabalho, diga isso para o seu filho. Diga isso para o seu vizinho, diga. Você hoje aprende pela internet muito mais do que o Ronaldo e eu tivemos oportunidade de aprender na nossa época. E como? A gente não conseguia. Você queria um livro, você não achava. Você queria consultar uma biografia de alguém que não estava nos compêndios das grandes enciclopédias, tipo Barça, por exemplo, e você não pôde fazer porque não tive acesso, não pude ir ao Rio, na Biblioteca Nacional, para poder ver se eu achava lá o volume. Aí você achava, tinha que copiar, porque às vezes não tinha uma copiadora disponível e não podia tirar o livro. Por favor. Certas coisas, quando a pessoa começa a falar comigo, eu já começo a ficar preocupado, antecipado. Aí eu respiro fundo, não é? Calma, Paulinho, calma, Paulinho, calma. O grande Vinícius costumava dizer que ninguém perde o que não tem. Quando a pessoa diz assim, eu perdi a paciência. O grande Vinícius dizia assim, ninguém perde o que não tem. Não há como perder o que você não possui. Então eu respirava fundo, lembro daquela história, né? Da criança que foi ao mercado com o avô, e a criança fazia o diabo, o avô chamava atenção, e depois dizia assim, calma, Thomas, calma, Thomas. E uma velhinha ficou observando aquele avô com aquela criança o tempo todo. Quando chegou no caixa, ela disse assim, olha, meus parabéns por como o senhor conseguiu conduzir a criança esse tempo todo aí, pedindo sempre calma para que ela se mantivesse calma, com tranquilidade. Meus parabéns ao senhor. Tá? O seu netinho é o Thomas, né? O velho, não, Thomas sou eu. Calma, Thomas era para mim, pô, não era para criança. Porque ele está vendo a hora que ele ia dar uma bronca mais séria. Então, esse é o nosso trabalho. A criança precisa ter aula para a internet. O que compete ao pai? Acordá-la cedo, fazê-la tomar banho, tomar café, verificar o equipamento, ver se a internet está funcionando, se o telefone está com carga.
Essa é a função dos pais orientando os filhos, à exceção daqueles que têm que sair para trabalhar. Mas se estão em home office, podem perfeitamente monitorar essa situação dos seus filhos e dos seus netos. Não há nenhuma dificuldade, por favor. Não, negócio de aula pela internet não funciona, etc. Nós aqui do Colégio Leopoldo nem paramos no mês de julho. O professor que quis parar, parou. O professor que não está querendo dar aulas, não dá. Tá? Mas o aluno vai receber horas-aula todo dia. Ele tem que receber. Ele tem que ter contato com o aprendizado. E, principalmente, os contatos da atualidade. Sim. Hoje, por exemplo, quais foram as nossas discussões? Hoje nós discutimos Beirute e discutimos Havana. Poder aquisitivo de Beirute, do Líbano, poder aquisitivo de Havana. Discutimos por que o médico cubano vem para o Brasil. Por que ele se sente bem vindo para cá. O salário dele lá, que chega a $30, $40 por mês. Quer dizer, ele chega a receber lá 200, 300 reais. Eu lembro aqui, quando nós tivemos o Pan-Americano no Rio, algumas atletas cubanas trocavam seu uniforme aqui no Rio de Janeiro. Trocavam o macacão por produtos de beleza, por produtos de higiene pessoal, por pasta de dente, por escova, por rímel, por produtos de embelezamento, desodorante. Porque nós sabemos que Cuba vive uma crise séria até hoje. Desde a Revolução lá de Serra Maestra, lá de Fidel, Cuba vive sob embargo até hoje. Então ela não tem essa facilidade que nós temos. E quem é criado na facilidade tem muita motivação para aceitar falar mal de alguém que sentiu essas privações. Nunca me atingiu. Outro dia um nosso amigo aí abastado dizia o seguinte: pois é, o Brasil tinha que fazer igual aos Estados Unidos. Socorre o indivíduo no hospital público e depois manda conta. Eu fiz igual a Arlete Salles, que eu canso de dizer, né? Prefiro não comentar. Quer dizer, você como está bem, o que está mal, azar. Você não tem o olhar amigo para aquele que não consegue o que você conseguiu. Essa desumanidade que tomou conta de nós brasileiros, eu sinceramente eu não sei quando começou. Eu lembro que nos anos 60, eu andava à rua e os policiais cumprimentavam. Boa tarde, boa noite. O guarda noturno via que a gente estava chegando tarde, acompanhava a gente até o nosso portão. Você via certos comprometimentos sociais que desapareceram. Hoje você vê as pessoas olhando as outras como inimigas em potencial. Tudo bem, podem até olhar, mas isso não impede que se cumprimente, isso não impede que se ajude, que se fale. Ficou complicado. E é só criar leis, Paulinho. É só criar lei para dar bom dia, para dar boa tarde, boa noite, dar lei, fazer leis para poder sentar, dar lugar a um a outro. É só fazer leis. Eu não estou falando de política, não. Estou comentando como é que a coisa funciona. É só isso. Eu só queria dizer o seguinte: quando você diz que precisa criar leis,
geralmente elas já existem, só que não são cumpridas. Problema de dar lugar em ônibus, tem lugar específico, o camarada chega e senta. Tem lei de vagão feminino e o homem entra no vagão feminino. A questão de criar lei é altamente secundária. Você tem até a oportunidade de punir quem não cumpre. Mas isso não faz com que as pessoas funcionem legalmente. Vamos dar um exemplo. A televisão aí tem mostrado a turma construindo prédios no asfalto e vendendo. Está aí nos jornais todo dia. Existe lei que proíbe? Existe. Proíbe-se? Não. Então, nós não podemos viver com processos educacionais em virtude de lei. O Rio de Janeiro está aí com a questão das escolas particulares, a maioria realmente quebrando, né, por dificuldades, e querem reabrir a qualquer custo. É preciso que o jurídico do sindicato chame essas escolas e diga o seguinte: ó, você está com dificuldade econômica. Se você abrir a escola e um aluno contrair o Covid, a responsabilidade séria vai ser sua. E se esse aluno vier a falecer, aí a complicação é mais grave. As pessoas hoje, elas não respeitam o saber dos outros. Me lembra o saudoso Odorico Paraguaçu. Eu estou citando exemplos bem práticos para que todo mundo possa participar. Porque se eu ficar aqui citando exemplos mais requintados, mas quem foi, né? Então vamos citar aí o Odorico Paraguaçu, Paulo Gracindo. Didático. Está lá o Odorico Paraguaçu, que vira para o advogado e diz assim: doutor, não é o Odorico Paraguaçu, não, é o Tucão. É quando ele faz o papel de um bicheiro. Ele diz assim: doutor, eu pago o senhor para o senhor dar jeito no que não tem jeito, porque no que tem jeito eu dou jeito. Então, é uma concepção de educação muito complicada, de você tentar explicar o que pode acontecer. Ontem eu vi lá a questão da praça. Você veja só, Marília faleceu em 1947, perdoe, em 1949, o ano que eu nasci. Então ela tem 71 anos que ela foi para a pátria espiritual. Professor Leopoldo faz o seu desenlace em 57. Nós estamos aqui esses anos todos depois, e é como se o legado deles estivesse aí vivo. 70 anos são passados e o legado aí está. Quer dizer, se tornaram imortais pelo que fizeram. Vocês não têm que dar satisfação ao que o vizinho pensa, ao que o João pensa, até o que as pessoas da família pensam. Vocês têm um compromisso com o seu caráter. É o caráter de vocês, e ali está inserida a ética, a moral de vocês. O caráter é que deve pesar para você. Por favor, não esqueçam disso. Vocês vivem por vocês. Ontem me mandaram uma mensagem belíssima, né? Não fique esperando ter tudo na vida para começar a viver. Aproveite o tudo que você tem, que é a sua vida. Então você já tem tudo. Depende de você. E, por favor, trabalhe aquele indivíduo que já vem com tragédia. Que já, não, mas acontece, esse camarada é perigoso. Ele vem carregado de energia negativa
e quer passar para alguém. Há um ditado judeu que diz o seguinte: cuidado quando você ajuda alguém a sair do buraco quando ele estende a mão. Porque geralmente ele não quer sair, ele quer puxar você para o buraco que ele está. Essa preocupação, não estou aqui fazendo demagogia, não estou aqui acusando ninguém, estou simplesmente conversando com vocês para que vocês se vacinem contra esses problemas. Ajudar, Paulinho, ajudar não é tirar responsabilidades do outro. A gente confunde muito isso. Ajudar não se tira responsabilidades, nem se envolve porque acaba sendo conivente. E tem um ditado que diz: a conversa triste com os tristes deixam os tristes e você mais tristes ainda. Então, o que você fala, eu corroboro, porque precisamos estarmos atentos a isso. E isso não é só lá fora, na própria família. Já começa ali no próprio contexto familiar que você vai levar isso lá fora. Então, essa atenção que você fala é importante. O caráter é tudo. As informações estão aí. O sentido de afeto, você falou até no início, da afetividade, da cognição, são caminhos juntos. É a razão e o afeto. Nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. Muito bem. Queria agradecer a presença aí do nosso querido Júlio Soares Gomes, ex-funcionário do Colégio Leopoldo, criou seus filhos como alunos do Colégio Leopoldo. Parabéns ao Júlio. O Colégio Leopoldo sempre presenteou os filhos de funcionários com a educação, que deixou de ser obrigatória há muito tempo. A questão do funcionário ter que ter gratuidade na instituição. Isso deixou de existir há muito tempo, mas o Colégio Leopoldo sempre manteve, porque sempre ajudou, fez parte da herança de nossos fundadores. Parabéns ao Júlio aí. Deise Almeida dos Santos, obrigado. Flávio Emanuel, grande abraço. Amanda Catarina, nosso querido Altamir Bulldog de Austin. Eu tenho que fazer uma pausa para parabenizar o nosso Altamir Bulldog de Austin. O Altamir era conselheiro tutelar em Nova Iguaçu e eu, como dirigente de instituição de abrigo de crianças, faço meu testemunho público. Um dos conselheiros tutelares da região, totalmente diferenciado o nosso Altamir, sempre firme em defesa da criança e do adolescente, dos cumprimentos do ECA, batendo de frente com quem fosse necessário para defender os interesses da criança. Meus parabéns, Altamir, por quem você é. Foi lá para Petrópolis, esteve na Defesa Civil de Petrópolis, trabalhou lá do mesmo jeito. Um dia eu falei: e aí, Altamir, como é que está Petrópolis? Petrópolis está sempre com problema. Petrópolis é uma cidade difícil, então a Defesa Civil está sempre tendo que trabalhar muito. E agora ele está de volta a Nova Iguaçu, me parece que é candidato a candidato. Parabéns, Altamir, que você consiga seus intentos. Você é uma pessoa ímpar, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Se você quiser algum dia conversar conosco, esse horário está às ordens. Zoriel Simas, primo da minha esposa, um grande abraço. Rosane Montella, conhecida de longa data. Sarinha Freitas, essa menina espetacular, Jesus a abençoe. Nossa Michele Marques, ex-aluna, filha do nosso querido Jorge Kelly.
Marcelo Oliveira, um grande abraço, Marcelo, lá de Matias. Seismur Vianini, grande abraço. Edna Rego, Luiz Antônio Petrovic, Lídia Salles Carneiro, nossa professora de matemática, Billy de Matos, Elaine Rocha. Gente, muito obrigado por vocês estarem aí conosco nesse bate-papo dessa hora, que, como dizia o Paulo Santos, é hora da gente recarregar as baterias. A gente gastou a energia toda de dia, aí vem para cá por reflexões para dar uma recarregada, para dormir tranquilo e começar uma jornada no dia seguinte reabastecido, com informações e com vibrações positivas. Parabéns a essa turma. Tem aqui 12 comentários, comentário da Sarinha, da Helenir Cruz. Um abraço, Helenir. Ulisses Medeiros, lá de Sacra Família, grande abraço. Lá em cima, lá na região serrana, lá de Sacra Família, um abraço, Ulisses. Vou chamar vocês aí para uma jornada que o Geraldo me deu os caminhos. Pegar você e o Patrick aí em cima para a gente fazer aquela caminhada. Grande Igor Lourenço, grande abraço, Igor. Nos diz a mais pura verdade. Um grande abraço para você. Mas hoje é o nosso dia 6 de agosto. É o dia do troco. É o dia da vingança. Olha que loucura, né? É o dia da vingança. Mas não sou eu que estou falando, não é vingança minha contra ninguém, não. Vamos dar uma lida aqui, ó. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar, surpresa, do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, que era um país neutro na época. Essa base, que ficava em Honolulu, no território do Havaí, e, portanto, lá do outro lado, aconteceu domingo de manhã, no dia 7 de dezembro de 1941. Então, no dia de 7 de dezembro de 41, nos diz aqui o texto histórico, o ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte. A liderança militar japonesa se referiu ao ataque como Operação Havaí e como Operação Z durante o planejamento. Bom, esse ataque a Pearl Harbor é interessantíssimo, porque todas as mensagens do serviço secreto informando de forma clara e objetiva que o Japão pretendia atacar os Estados Unidos, o Serviço de Informação americano ignorou todas as informações. Não fez aquilo que nós conversamos já, que é o serviço de contra-informar. Ó, fulano falou isso inclusive aqui, tá, gente? Nessa conversa nossa, quando eu falar alguma coisa, Ronaldo falar alguma coisa, vocês contra-informem. Vão lá, verifiquem se eu falei besteira, se o Ronaldo falou besteira. Vamos contra-informar. Hoje o leque de opções de pesquisa é monstruoso. É só vocês pesquisarem. Hoje eu fiquei de manhã o tempo todo fazendo os alunos informarem e contra-informarem. E aí eles entravam lá, é isso, eu digo, mas é isso que significa nessa oração que nós estamos estudando? Aí eles voltavam à pesquisa. E foi altamente frutificante fazê-los trabalhar. Porque esse negócio de receber pronto não ajuda ninguém. Tem que fazer a criança raciocinar, pesquisar e conquistar. Sempre. Muito bem. Serviço de inteligência americano ignorou.
E a turma informando, Japão estudando um ataque contra os Estados Unidos e várias informações que eram tratadas como boataria. E não era boataria. E o ataque aconteceu e pegou a base de manhã. Vocês imaginem uma base naval, 8 horas da manhã num domingo, e a nação não está em guerra contra ninguém. Olha que loucura que foi isso. Que ato de covardia. Para os americanos, esse dia é chamado de dia da infâmia. Para os americanos, esse é o dia da infâmia. Quer dizer, você ataca uma nação que não é sua inimiga, simplesmente por atacar. E naquele dia, no Congresso americano, os Estados Unidos deixam claro nas palavras do presidente, nas palavras do presidente do Congresso, que isso merecerá uma resposta que não se apague, que ninguém se esqueça. Punitiva para que não se esqueçam do que fizeram. E essa resposta veio e sacramentou o final de uma guerra que praticamente já havia acabado. Mas a nação americana estava com aquele ataque engasgado no gogó e precisava devolver o ataque. E esse ataque é devolvido com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então vocês vejam só, as pessoas não se esqueceram, tá? As pessoas não se esqueceram. O governo não se esqueceu da agressão. E vocês não se esqueçam disso para a vida toda. A agressão que você faz a alguém pode ser esquecida por você. Mas geralmente pelo agredido não é esquecido nunca. Pensem bem antes das ofensas, antes das agressões que vocês fizerem a qualquer pessoa, principalmente quando estiverem em lugares de destaque. Jesus já nos avisava, segundo o que os apóstolos nos contam, muito cuidado com os primeiros lugares, nos banquetes e nas sinagogas. Você está em evidência. Existe um público lá na plateia que está olhando você. Está vendo o que você faz, está vendo como você age, como você, lá no destaque, no banquete e na sinagoga, você se comporta. E vai ser o indivíduo que vai cobrar de você amanhã. Porque você, para ele, é um exemplo. Nós tínhamos um juiz aqui em Nova Iguaçu, espetacular, um homem íntegro, sério, e às vezes a gente estava batendo papo ali com a turma de oficiais de justiça, advogados, ali perto do fórum, e, ô doutor, para aí um instantinho só, ele, olha, vocês me perdoem, mas eu não posso parar. Eu vou cumprimentar vocês, mas não vou ficar. Porque vocês já imaginaram qual o reflexo da imagem de um juiz num botequim? Se eu tomar um cafezinho, qualquer coisa, se eu ficar aqui um tempão, não é um ambiente próprio para um juiz. E a lei orgânica da magistratura me faz esse alerta. Então esse nosso queridíssimo juiz, depois deu nome à rua, ele sempre se postou com uma lisura única.
E é importante que nós tenhamos essa ótica. Uma vez, alguém me perguntava, quando meu pai se divorciou, alguém, é verdade isso, não sei o quê. Eu disse, a senhora conhece ele, por que a senhora não pergunta para ele? Não é? Acabou o assunto. Não é? Essa senhora já era conhecida por gostar de um tititi. Eu disse, por que a senhora não pergunta para ele? A pessoa indicada é ele. Não se esqueçam, quando alguém falar mal de alguém para você, fique tranquilo, porque vai falar mal de você para alguém. Então, é um resultado matemático 2 mais 2. Não tem como fugir desse resultado. Então, vocês observem bem isso. Cuidado que o Japão está armando uma situação contra os Estados Unidos. Serviço de inteligência não está nem aí. Olha, há indícios fortes de que há esse Estado. Não sei o quê. Aí no dia, eles não tinham o sistema de radar, mas tinham um sistema de sensores. E avisaram, existe vários objetos se dirigindo para o território americano. Aí um sábio lá do grupo disse, não, isso aí é uma revoada de pássaros, que é normal nessa época. Então sempre tem um sabe-tudo. Teve uma vez no Jô Soares, que o Jô Soares entrevistava lá um inglês, e o Jô Soares fez a pergunta, e o inglês demorou ali uns 10, 15 segundos para dar resposta para o Jô. Aí o Jô comentou com ele e falou assim, não, você me perdoe, Jô, mas é uma característica do brasileiro, ele responde sem pensar. Ele responde no ato. Você pergunta, ele já devolve. Nós, ingleses, nós precisamos refletir sobre a resposta que nós vamos dar. Isso é cultural, gente. Isso é cultural. Ele tem que consultar o HD dele, né? Ele consulta o HD cerebral, junta as informações para poder dar a resposta. E eu aconselho todo mundo a fazer a mesma coisa. Não responda de imediato. Isso que eu e o Ronaldo fazemos aqui num programa ao vivo é complicadíssimo. Porque às vezes a gente ia falar uma coisa e fala outra. Isso é normal. E às vezes trocamos alguma coisa. Isso acontece normalmente. É uma falha humana. Quando eu na filmagem verifico, eu conserto. Não a filmagem fica como está. Não vou ficar remendando o filme porque eu falei uma coisa que não era para falar. Não vou fazer isso nunca. Isso aqui é ao vivo, isso é finir. Mas aí eu previno ao ouvinte. Sobre isso não era isso, era isso. Que é uma falha humana normal de acontecer. Sim. Então, voltando lá ao problema americano. Aí nos diz aqui, Hiroshima e Nagasaki, está aqui no www.ballwall.com.br notícias. Hiroshima e Nagasaki, como foi o inferno no qual morreram milhares por causa das bombas atômicas. Hiroshima após bomba atômica, aí está a imagem para que vocês vejam o estrago. E o Japão recorda 75 anos da primeira bomba. Está lá a fotografia. Eu estou com 71. O Japão recorda até hoje, 75 anos, a primeira bomba que lá explodiu para fechar a guerra, que já estava fechada. A guerra já estava fechada. Na ótica do historiador aqui, isso aí foi simplesmente
para fechar a fatura e justificar a vingança de Pearl Harbor. Na minha cabeça foi só para isso. Tá? Perdoem se estou enganado, mas eu acho que eu tenho direito ao meu pensamento. Então fechou-se. E o que é pior, o Japão tornou-se uma potência mundial. Vou repetir. E o que é pior, o Japão tornou-se uma potência econômica mundial. Que o Japão, gente, é um caso à parte. Vocês olham aquelas letras japonesas e tal, vocês pensam que aquilo tudo é o mesmo bloco. Japão, Coreia, China, é a mesma coisa. Negativo. A cultura japonesa é totalmente diferenciada. A questão da escrita, a questão totalmente diferenciada. Símbolos diferentes. Tem muita gente, não é só os símbolos, não. Toda a cultura em torno dos símbolos é diferenciada. Eles não herdam nada dos chineses, não herdam nada dos mongóis, a não ser a aparência física. É um estudo gostoso para vocês, hein? Fazer um comparativo da cultura japonesa com as demais culturas. E o Japão hoje, após um bombardeio desse, de não sei 400 megatons, nem tenho, não sou doutor nessa questão, mas a bomba que lá explode destrói as cidades, o efeito da radiação continua a fazer mal à população por anos e anos, e em 75 anos eles ressurgem fortíssimos perante o mundo. Estão entre as nações mais ricas e desenvolvidas do mundo. Estados Unidos fez um mal ou fez um bem? Isso nós não sabemos nem nunca saberemos. Era necessário, não era necessário? Nós nunca saberemos. Nós só podemos analisar o fato. O fato a gente pode conversar aqui, como estamos conversando hoje, e tirar nossas conclusões. Mas não se esqueçam, o 6 de agosto está intimamente amarrado ao 7 de dezembro de 1941. Aquele mal feito em 41 durou a guerra toda e chegou ao desenvolvimento da bomba atômica e a tragédia que foi Hiroshima e Nagasaki. O ataque japonês levou o poder americano mais de dois anos para frente para recuperar a tamanha violência que foi esse ataque em Pearl Harbor. Não foi fácil, não. Mexeu com todo, não é a parte moral, não, mas a parte material também de armamento. Foi uma coisa realmente grande. E que era uma base situada no Pacífico. Isso. E uma base com um bom armamento. Uma base com um potencial de guerra comensurável. Mas os japoneses atacaram porque era do lado deles. O outro lado, eles devem ter partido do princípio que caberia à Alemanha combater. Não caberia ao Japão. E o nosso Benito Mussolini, nosso no sentido histórico. Aliás, são dois cabos, né, que ficam importantíssimos na história. São dois cabos e um príncipe. O príncipe pelo Japão e o cabo Benito Mussolini e o cabo Adolf Hitler. Ambos na primeira graduação das forças militares. Se transformaram no que se transformaram. E a Espanha ficou ali como uma área neutra
preparando território para que os alemães pudessem migrar para a América do Sul quando desejassem ou quando necessitassem. Essa migração realmente acontece. Navio americano, navio alemão e submarino japonês chegam aqui na Argentina, isso é fato histórico, não é lorota, tá? E durante muito tempo fica a discussão se Hitler morre lá ou se Hitler morre aqui. E os pesquisadores continuam, né, com conclusões próprias, mas sem a conclusão para bater o martelo. Mas o fato é que construiu-se esse ódio em 41, a bomba atômica era uma questão de honra, perseguia-se a bomba atômica por uma questão de honra. Observem que a esquerda russa e a direita americana estavam unidas no mesmo ideal. Inglaterra, monarquista como o Japão, você estava guerreando com ideias que não eram políticas. Eram ideias de sou melhor que você, sou mais puro que você, pertenço a uma raça diferente de você. Não era uma briga ideológica. Ficam as pessoas aí discutindo e tal, e é um assunto que eu nem entro, porque o indivíduo já demonstra o seu total desconhecimento, mas vocês vejam que o mundo organizado se coloca contra as três nações. Perfeito. A Inglaterra, monarquista. Um amigo meu, o Coronel Ivi, dizia que no século XXI só iam ficar 5 reis. O de Inglaterra e os 4 do baralho. Ele falava muito isso. Tamanha solidez do sistema monárquico britânico. Eles têm orgulho do seu sistema monárquico. Então a monarquia prevalece. E ela trabalhou contra Hitler, contra Hirohito, que também era o regime monarquista. E a esquerda russa, da Revolução Bolchevique e suas modificações, trabalhou lado a lado com os Estados Unidos contra também. Não curtindo as mesmas ideias políticas, nem as mesmas ideias sociais, mas unidos para combater um mal comum. Isso é importante que vocês não esqueçam. Permaneceram unidos para combater um inimigo comum. Isso é importante, por favor. Quando a gente fala aqui no Brasil desses exemplos, as pessoas se esquecem. Eu não estou discutindo aqui agora nada de política. Nós estamos discutindo aqui como você vai se prevenir contra as ideias que tentam colocar para que você professe, e não professe ideia nenhuma se você não estudar e entender. Antes, não professe. E lembre-se que hoje todos nós temos um inimigo comum, que deve bater até amanhã ou sábado 100 mil mortos no Brasil. Já ultrapassou as vítimas da bomba atômica. Então o Brasil já está com mais mortos do que a bomba atômica. Isso é assustador. Isso não é para se fazer piada, para brincar, para nada. Isso é simplesmente para nós refletirmos que o problema aí está e nós temos que encarar. E temos que progredir mesmo na pandemia. Progredir na solidariedade, progredir no saber, progredir no amparo ao próximo, progredir na fé, progredir, enfim, em tudo aquilo que nós temos chances
agora de progredirmos. Tá? Resgatar as Ronaldo, palavras esquecidas. Ronaldo, 23h32, rapaz. Isso aí. A palavra está com você. Só acrescentando, precisamos resgatar a nossa história no espírito de fraternidade, solidariedade, num trabalho mútuo, recíproco, porque ainda há tempo, Paulinho, ainda há tempo de recuperarmos muita coisa. Eu acredito nisso, você também acredita. Somos esses que acreditam como muitos outros que nos acompanham. Por isso, mantenhamos as nossas esperanças, trabalhando, não é ficando parado. De todo um contexto histórico. E, mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês pelo carinho e atenção. E repetindo, é uma responsabilidade nossa, sim, e principalmente de dar essas referências como obrigação para aqueles que contribuíram e vêm contribuindo para que o mundo local, regional, o mundo, em cada país, possa realmente estar inserido num contexto histórico, salutar em bem da coletividade, que é isso que é importante. Então, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos vocês. Nós gostaríamos que vocês continuassem conosco. Amanhã estaremos aí com mais Reflexões, conversando, batendo papo, verificando o que nós podemos ajustar nessa nossa jornada, contando com vocês que sem as suas críticas aqui embaixo, ó, sem os comentários aqui embaixo, a gente não caminha. Né? Patrícia Moreira Lima, professora de Educação Física, grande Marcelo Tupinambá, Stefan Brock, grande Stefan, um grande abraço. Zoliezer, irmão do Zoriel, Gabriel Batalha, o Igor, que nós já falamos, a Márcia Souza, um grande abraço, menina. Ulisses, eu já falei, e tantos outros que nos deixaram seus recados, são 17 comentários até agora, que nós possamos continuar nesse trabalho. Queria pedir a Rosângela Mello, né, também chegou aí, gostaria que vocês acessassem a internet, deem uma lida lá na questão do ataque ao Pearl Harbor e deem uma lida no 6 de agosto de hoje. Tá ok? Não se esqueçam das orações, são elas que nos sustentam e nos impulsionam para amanhã, e vamos em frente com muita disposição, que nós temos uma grande jornada para que possamos encarar com muita disposição e muita fé. Jesus os abençoe, ilumine e guarde.